Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Como você está? Eu sou Renata Clemente. Estamos começando o podcast Adoração. Eu quero pedir licença para entrar na sua casa. Eu, juntamente com o Senhor Jesus, com a minha convidada, todos vocês que estão aí, nós vamos entrar agora, nos dê licença no seu celular, no YouTube, na TV BR8, aonde você estiver nos assistindo, nós estamos entrando aí com todo carinho e levando a palavra do Senhor. Eu acredito que vai ser uma mudança de vida na sua vida, cada capítulo desse podcast. Eu sei que Deus pode mudar a sua vida. E eu não sei como você está aí hoje, triste, abatido, pensando em desistir. Não importa, hoje Deus vai falar com você, porque eu tenho aqui uma convidada muito especial que eu vou abrir, né? A gente tem uma história bacana, ela é minha amiga, ela é nova, gente, tem 27 aninhos só, ela é casada, ela é mamãe, olha só, empreendedora, cristã. Ela é ministra da Palavra do Senhor, cantora também, toca teclado. E já estamos iniciando o mês de maio, que é o mês das mães. E nada melhor do que abrir com ela, né, gente? Lógico, porque ela tem muita história para contar que vai edificar a sua vida. Eu estou falando de quem? Mariana Esgarjeta. Vamos dar uma salva de palmas. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Renata. Que alegria poder estar aqui com você, estreando esse podcast. É uma alegria imensa, né? Porque a gente tem uma história lá atrás, né? É verdade. Nós temos aí uma caminhada juntas. É verdade. E poder se alegrar com você nessa conquista, nessa trajetória, nessa jornada. Eu me sinto realizada. Sim, antes de eu falar tudo isso, a gente falar de você, mas eu tenho que falar que você, lá atrás, né, você, quando eu não estava ainda no caminho, você olhou para mim, você me deu a oportunidade de voltar para uma rádio gospel, isso é muito bacana, né, você disse, olha, né, meu namorado, na época, Sim, era namorado. Tem uma rádio gospel, e aí você teve o quê? A estratégia de me levar lá, né, e Deus foi trabalhando através, é o que eu estava falando, através desse dia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque, embora era um programa secular, mas eu acredito que você já estava enxergando ali a estratégia do Senhor de me trazer de volta. Amém. Né? Eu acredito que é o próprio Espírito Santo, né? Trabalhando, agindo. Sim. E a gente tem que ser sensível, né? E eu fico muito feliz. E eu nem imaginava que Deus, né, ela era uma menina, gente, quietinha, tímida, não conversava, ela vai contar esse testemunho. Ela era uma vendedora de uma loja que quando ela começou a estourar, falei, gente, como que é Deus fazendo realmente? Meu Deus, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. E assim, eu quero que você fale para o público quem é a Mariana hoje. Bom, primeiramente eu preciso agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de falar dele, de falar um pouquinho do que ele fez na minha vida, do que ele faz. Agradecer a você, Renata, pelas portas abertas, por poder estrear esse podcast que vai ser tão edificante para vidas. Que Deus lhe abençoe mesmo. Amém. A toda a TV BR8, que Deus abençoe sua vida. Você que está aí ouvindo, assistindo, que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Bom, quem que é a Mariana? Uma menina sonhadora, né? Nascida, criada na cidade de Catanduva, sou casada há 6 anos, tenho um filho por adoção, né? Faz 1 aninho e pouco que ele chegou na nossa vida. Minha mãe se chama Josiane, meu pai Natal, e tenho os meus irmãos também, e sou cristã. Minha vida, eu falo que minha vida foi voltada sempre para o Senhor Jesus. Eu falo que não existe outra coisa que queime no meu coração a não ser falar de Jesus e viver para Ele. Isso eu acho que é fundamental. É fundamental. E nós estamos na caminhada, ministrando a palavra, levando a adoração aos corações, fazendo as pessoas adorarem ao Senhor de forma verdadeira e genuína. Resgatar de volta aquele evangelho antigo. Muito, né? muito. Com sinceridade, aquela adoração verdadeira, sincera. As pessoas, quando a gente, né, vai em alguma igreja, eu tenho ouvido muito isso. Eles falam, irmã Mariana, você ministra com alegria. E é isso que a gente vive. Não vou falar pra você que, lógico, todos os dias estamos bem. Né? Não.
Porque a caminhada, ela é uma caminhada árdua, difícil, mas a presença do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Com certeza, mãe. Então, isso é suficiente. Com certeza. Mas eu queria que você falasse um pouco das dificuldades que você encontrou até chegar onde você chegou hoje. Porque, como eu disse, você era uma pessoa tímida. Sim, Né? Uma pessoa que, quando eu conheci, você vendia bem tímida. E aí, quando eu comecei a ver você pregar a palavra, eu falei, gente, o que aconteceu com a Mariana, né? Porque foi ainda o Daniel, o esposo da Mariana, sempre falava, ela tem um chamado, mas ela recusava. Isso. Conta essa história, porque tem muita gente nos vendo Sim. que às vezes está recusando o chamado. É verdade. E aí? O que você fala, Brás? Conta pra gente. Vou compartilhar. Vamos lá. Eu sempre fui muito tímida, muito reservada. Lógico, eu gosto de conversar, sempre, mas sempre muito reservada. Só conversava se a pessoa dava aquela abertura. No ministério, eu sempre fui cristã. Nasci num lar evangélico. Então, assim, cresci na presença de Deus. Sim. O meu chamado, ele iniciou muito nova com louvor. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando eu iniciei a cantar. Foi numa fase difícil da minha vida, juntamente com minha família. Mas eu falo que no meio da dor nasce o propósito. Exatamente. Isso é importante que você que está em casa guarde no seu coração. Que no meio da nossa dor nasce o propósito de Deus. Exatamente. Você vai ver que o Senhor levanta profetas, homens e mulheres no meio do caos. Sim. No meio da tormenta. E Ele levanta alguém para ser voz, porta-voz, ser um canal de bênção. Então, em um momento de muita dificuldade, o Senhor, Ele me abençoou para começar a adorar Ele. Sim. Então, aí eu comecei louvando louvores infantil, né? Sim. Cristina Mel, Mara Lima. Sim. Só que aí eu comecei a querer mais. Eu falei pra minha mãe, quero cantar música de gente grande. Não quero cantar essas musiquinhas. Não quero mais. Mas essas musiquinhas de criança, eu já tô ficando mocinha, né? Aí foi onde, na época, era o louvor da Aline Barros, o Sonda-me. Nossa, Sonda-me. Que Fez muito. impactou, assim, Sim. vidas demais. E aí eu comecei a adorar com este louvor. Sim. Toda oportunidade que eu tinha era esse. Sim. Queria louvar esse. Sim. Porque foi o que marcou meu início Sim. como adoradora, né? Sim. Então, aí beleza, a gente vai caminhando, fui crescendo, comecei a liderar jovens, muito nova, tinha 12 anos. E a palavra foi algo que eu sempre admirei. Sim. Quando você vê uma mulher ministrando a palavra, É bonita, né? é lindo de se ver. É. Você vê aquilo, Sim. aquela autoridade, aquela unção, Sim. é muito lindo. E eu sempre desejei. Eu falo que o louvor, o Senhor abençoou, Ele deu, assim. Sim. Mas a palavra foi algo que Senhor, eu quero. E fui buscando em oração e buscando. E o Senhor me deu uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade, um culto de jovens. Meu pastor falou, olha, você vai ter a oportunidade de pregar. Mão suando, coração Imagino. acelerado. Você já tinha mais ou menos, na época, quantos anos? Eu já? tinha uns 14 anos. 14 anos. Uns 13, 14 anos de idade. Eu posso só abrir um parênteses Claro. aqui para falar algo pro pessoal que está nos Sim. assistindo, que é o importante de você que está dentro da igreja, você que está indo para a igreja, você que não vai, mas que tem o desejo de ensinar a criança no caminho, que a Bíblia fala sobre isso. Com certeza. Porque quando ela cresce, ela não se desvia. Não. Né? Então, assim, você plantou a semente. E hoje em dia, a gente precisa ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O caminho. Agora, conta essa experiência dos 14 anos aí, como foi? Na época era o pastor Rony, né, irmã Catilson, um abraço pra eles, pra Monielle. E ele deu a oportunidade, ele viu em mim. Eu Sim. acho tão importante isso, Rui. Sim. Alguém que olha pra você e diz, Sim. olha, eu vejo em você capacidade. Sim. Ele te dá uma oportunidade. E Deus é isso, Deus, o Senhor faz isso Sim. conosco. Ele olha pra nós, imperfeitos, falhos, que muitas das vezes temos medo. Sim. E Ele diz, olha, eu vou lhe dar a oportunidade. E eu agarrei aquela oportunidade. Com todas as forças. Com tudo que eu tinha. Sim. Eu lembro até hoje. Era culto de jovem. A oportunidade era aquela. Uhum. Eu chorei o culto inteiro. Eu falei, mas Mariana, por causa que você estava sentindo a presença de Deus? Também. Mas por causa do medo. Do medo. Eu estava sentada lá no púlpito e eu falava, Senhor, o que eu vou pregar? Eu tô com medo. Tô com medo, como vai e ser chorava, essa... e minha mãe foi lá, orou por mim e falou, fique em paz. Sim. E o Senhor me usou lindamente, de uma forma Sim. sobrenatural, sabe? Sim. Foram momentos, minutos ministrando ali que foi Deus. Sim. Não era a Mariana, era É Deus. Só que aí bate o medo. Sim.
bate o medo, você ministra, você se sente maravilhosa com a presença do Senhor, mas aí depois você começa a colocar dúvidas. Sim. Será que é isso? Será que é isso que Deus tem comigo? Sim. Será que o Senhor, Ele tem isso mesmo? E aí começa a gerar um medo, a timidez tomar conta, eu não vou conseguir. Meu Deus, o medo eu acho que é o que mais paralisa as pessoas hoje. Na verdade, o medo é um espírito que nos paralisa. Meu Deus, é um espírito. Ele nos paralisa. Exatamente. Nós temos muito obstáculos, Sim. né? Às vezes nossas condições físicas, às vezes nossas condições financeiras. Sim. E principalmente o medo. Josué teve medo. Sim. A Bíblia vai dizer, né, que quando Moisés, ele morre, o Senhor, ele chama a Josué, e Josué, ele tá temendo, ele tá dizendo, nossa, ele tá se comparando, né? Sim. Nossa, quem é Moisés e quem sou eu? E aí o Senhor, ele vai dizer para Josué, olha, Josué, como eu fui com Moisés, assim também serei com você, e na nossa vida não é diferente, assim como o Senhor foi com os outros, os nossos irmãos, né, os nossos irmãos profetas, sim, ele também é conosco. Amém. E ele nos usa da nossa maneira, da nossa forma, talvez a gente um pouquinho mais agitado, um pouquinho mais devagar, mas ele nos usa. Ele nos usa, com certeza. Então, a minha dificuldade foi a timidez, eu tive que vencer esse medo. O meu marido, né, hoje ele é meu marido, mas na época era meu namorado, sim, ele me incentivava demais, ele falava, vai. Ele marcava compromissos comigo nas igrejas e ele me avisava em cima da hora. Ele falava assim, ó. Ele falava assim, olha, você tem um compromisso, você vai trazer uma palavra na igreja tal. Eu falei, o quê? Eu falava, como não assim? acredito que você fez isso comigo. Eu não tô nem sabendo. Ele pediu oportunidade, às vezes no culto que a gente tava pra louvar. Eu falei, não acredito. E meu Deus, o coração dispara, eu sei. Meu Deus, medo. Eu falava que nem Jeremias, olha, eu sou uma criança, não sei falar, não sei, Deus. E aí o Senhor, ele falava, né, olha, eu já te entreguei para essa nação como profeta, como fez com Jeremias. Como Jeremias. Não fala isso, eu já te santifiquei como profeta, já te conheço desde o ventre da sua mãe. Sim. O Senhor nos conhece, sim, como a palma da mão dele. Então, para chegar hoje, onde estou, vivendo assim, coisas extraordinárias da parte de Deus, sim, pregando a palavra, indo para toda a região, sim, sabe? É Deus. É Deus. É Deus. Eu acho que o segredo, meus irmãos, você que está nos assistindo, o segredo, rei, é você abraçar o seu propósito. Sim. O Senhor, ele acredita em você, mas se nós não acreditarmos, não acontece. Nós ficamos paralisados. Sim. Como eu ouvi uma vez uma frase que diz assim, até quando você vai pedir confirmação para Deus naquilo que Ele já falou para você? Ele já falou. É forte isso. Muito forte. Às vezes a gente vai passar a vida inteira pedindo confirmação e vamos perder tempo. E na verdade é tempo de remir o tempo. É tempo de fazer. Sim. É tempo de se entregar. Sim. E fazer aquilo que Deus tanto colocou no nosso coração. Sim, né? Com certeza. Então, é isso. É vencer o medo e abraçar o propósito. Com certeza. E Mari, eu queria que você falasse um pouco também, você tem umas 3 áreas assim que eu acho fundamental você falar pro pessoal. Sim. Né? A primeira é o Ministério da Palavra, que você ministra, e o louvor, como você já falou, como você começou. Sim. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco pro pessoal como que foi. Você disse já que o Daniel, que já deu o incentivo, né? Vou mandar um abraço aqui também para ele. Pro Daniel, pro esposo, pro marido. Né? Daniel, Daniel Marques, meu filho Davizinho, uma bênção, profetinha na casa. Sim, que você vai contar daqui a pouquinho como foi o Davi estar. E o Davi tá lindo, né? Tá pregando, cantando. Lindo. Nossa, como que Deus... Tá cheio de Deus. Tá cheio de Deus. Ainda a Rebeca viu ele, a Rebeca é minha filha, gente, e ela viu, mãe, coisa linda, ele pregando, né? Então, uma criança incentiva a outra, né? Sim, isso é importante demais. Isso é importante, é muito importante.